Povo de Deus, olha eu de novo aqui com a palavra recorde, meu amado, voltei, segura aí, porque eu tenho uma palavra vinda do trono de Deus para mim e para a tua vida. A Bíblia vai dizer em Mateus 14, 26, vai falar, meu amado, meu querido, sobre a ida de Jesus. Todavia, Jesus está andando por cima da água. Você vai observar que os discípulos vendo Jesus andar por cima da água, eles gritaram, ó, o fantasma, ou mesmo é um fantasma. Você vai observar que os discípulos ali perdeu o foco, meu amado, esqueceu que era Jesus. Vocês lembram que Jesus ficou lá no monte para orar? Meu Jesus, meu amado, orou até as 3 horas da manhã. Só que você vai observar que na quarta vigília da noite acontece, meu amado, esse acontecimento. Aí Jesus está indo em direção aos barcos do discípulo. A tempestade está assolando, o barco quer afundar. Os discípulos estão com medo, estão apavorados. E Jesus vai por cima da água, eles gritam, um fantasma. Eles perderam o foco. A gente não tem que perder o foco, meu amado. O foco é Jesus. Quando a gente estiver na igreja, a gente tem que estar no foco da palavra. Meu amado, esquecer celular para lá e pegar a palavra, porque o foco é Jesus. A gente não tem que ligar para fofocalhada, para fuxicada, para disse e me disse. Sabe por quê? O nosso foco é Jesus. Enquanto a gente, meu amado, tiver no foco que é o nosso Jesus, a gente não cai, a gente fica firme, a gente não liga para nada e a gente não tem medo. Aí você vai observar que os discípulos gritam, é um fantasma. Só que não era o fantasma, era Jesus andando por cima da água. Segura aí, a Bíblia vai dizer em Mateus 14, 28, meu amado, que respondeu Pedro e disse, Senhor, se é tu, mande que eu vou até a ti, mande que eu vou contigo por cima da água. Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até ti. Olha para aí, meu amado, meu querido, Pedro querendo desafiar a lei da gravidade, a lei da física. Segura aí, Jesus falou, já que você quer vir, vem, Pedro. Aí, meu amado, Pedro também vai andando por cima da água. Existiu 2 homens que andou por cima da água. Primeiro foi Jesus, segundo foi Pedro, mas Pedro foi por alguns momentos. Existe também um animal chamado basilisco, um lagarto, um réptil que anda por cima da água. Só que é por pouco momento, não é isso? Só que você vai observar que Pedro vai andando por cima da água. Enquanto isso tá tudo bem. Pedro está andando por cima da água. Enquanto isso tá tudo bem, porque o foco dele era Jesus. Mas Satanás, meu amado, estrategista, jogou uma dúvida no coração de Pedro, jogou medo no coração de Pedro. Todavia, meu amado, meu querido, a gente não tem que ouvir conversa de Satanás. E outra coisa, a gente não tem que ter medo. Meu amado, meu querido, Satanás vai fazer de tudo para tirar o foco que é Jesus da tua vida. Pedro perdeu o foco. O medo, meu amado, se instalou dentro de Pedro. O medo, meu amado, é o oposto da fé. Sem fé, Pedro afundou. Se a gente não tiver fé, a gente afunda, a gente cai, a gente fica fraco. Pedro, meu amado, é dominado pelo medo e ele começa a esfraquejar. Todavia, ele começa a afundar. Deixa eu te dar um conselho, não deixa o medo nem a dúvida, não deixa Satanás soprar no teu ouvido com dúvida, não. E tem esse negócio também de será, esquece esse será. Pedro começou a afundar. Pedro, dominado pelo medo, ele começa a esfraquejar ou mesmo a afundar. Todavia, Pedro, meu amado, seguia Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe. A gente não tem que fazer que nem Pedro, seguir Jesus de longe. Nós temos que seguir Jesus de perto. Devemos seguir Jesus de perto, meu amado. O medo de Pedro, meu amado, era porque o vento, meu amado, soprava muito forte. Enquanto isso, Pedro estava, meu amado, confiando em Jesus. Ele estava andando sobre as águas. Todavia, a gente tem que confiar em Jesus. A gente tem que fazer de Jesus o nosso foco. Olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima da água. Mas quando ele deixou, meu amado, a dúvida entrar no coração, ele começou a afundar. Mas quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. Não faça que nem Pedro, não. Repreende a estratégia de Satanás da tua vida. Ele está jogando medo, está jogando dúvida. Meu amado, o que Deus prometeu na tua vida, ele é demoroso, mas ele vai cumprir. Você vai observar, meu amado, meu querido. Saul perdeu foco. Todavia, Deus, meu amado, Deus levantou Saul como rei
rei de Israel. Só que ele desobedeceu, meu amado. Ele perdeu a benção de Deus e colocou outro no reinado, chamado Davi. Todavia, meu amado, em 1 Samuel 15:28, Saul desobedeceu. Não desobedeça não, obedeça o nosso Pai, obedeça o Eterno, e não deixa o medo estralar dentro de ti, não deixa a dúvida entrar na tua mente. O que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir. O diabo, meu amado, fez Sansão, perdeu foco. O diabo fez Sansão, perdeu foco, meu amado, quebrou o voto do Nazireu, enviando Dalila, que está lá em Juízes 16:19. Vocês lembram? Quem é que não lembra? Todavia, lembramos, meu amado, de dois que não perdeu foco. Lembramos de dois que não perdeu foco. Eu sei que ainda tem mais na Bíblia, mas eu vou cavucar, depois eu vou voltar de novo. Mas lembramos de dois que não perdeu foco. Primeiro foi Jesus, quando foi, meu amado, tentado pelo diabo, ou mesmo por Satanás, lá no deserto, que está lá em Mateus 4, do 1 até o 11. Meu amado. Segundo foi José, que não perdeu foco. Ele correu, meu amado, do assédio da mulher de Potifar, que está lá em Gênesis 39:18. Ei, faça de Jesus o teu foco. O teu foco é Jesus. O teu foco é Jesus. Se você fazer do teu foco Jesus, você não vai afundar. Não deixa o medo instalar dentro de ti também não. O teu foco é Jesus. Deixa fofocalhar, deixa fuxicar, deixa dizer, deixa levantar calúnia contra a tua vida. O teu foco é Jesus. Em Romanos 8:33 diz: quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Porque eu, Deus, o justifico. Se estão falando, estão dizendo que vai te justificar é Deus. Ei, não perca o foco, fui.